Olá pessoal, o desafio de hoje foi proposto pelo nosso amigo professor Israel, dono do canal Agora Aprende Matemática. O desafio é o seguinte: prove que existem dois números irracionais, A e B, tais que A elevado a B é racional. Interessante você mostrar que existem dois números A e B que, embora sejam irracionais, mas a potência A elevado a B é racional, certo? É isso que a gente quer mostrar. Bem, para mostrar isso, a gente vai precisar de alguns pré-requisitos. O primeiro deles é o seguinte: quando é que um número vai ser algébrico, né? Um número real alfa vai ser algébrico quando ele for raiz de um polinômio de coeficientes inteiros, beleza? Então, um número ele é algébrico quando ele é raiz de um polinômio de coeficientes inteiros, né? Em outras palavras, isso quer dizer, né, matematicamente, que existe um polinômio p de x de coeficientes inteiros, né? Escrito dessa forma, com esses A1, A0, todos os coeficientes aqui inteiros, tal que, né, P de alfa é igual a zero, beleza? Ou seja, se alfa é raiz desse polinômio de coeficientes inteiros. Tranquilo. O segundo pré-requisito é dizer quando é que o número é transcendente, né? Ele vai ser transcendente quando ele não for algébrico, beleza? Bem, em outras palavras, né, esse alfa vai ser transcendente, o número real alfa ele é transcendente, quando ele não for raiz de um polinômio de coeficientes inteiros, beleza? Quando não existir polinômio de coeficientes inteiros, tal que esse alfa é raiz desse polinômio, beleza? É isso que quer dizer o número ser transcendente. O terceiro pré-requisito é a gente só relembrar, né, que em qualquer intervalo da reta existem apenas números racionais e irracionais, beleza? O quarto pré-requisito você observar que o número de Euler, né, ele é trivialmente um número transcendente, beleza? É considerado um número transcendente. Bem, o número de Euler, o número π, certo? São exemplos de números transcendentes, beleza? Então, guardem isso aí na mente de vocês. A gente vai usar isso. Bem, agora vamos à prova do desafio, né? Para provar esse desafio, eu resolvi enunciar o seguinte lema, né? Todo número racional y ele é algébrico. Se você pegar um número racional, então ele vai ser algébrico. Bem, vamos provar esse lema. Vamos mostrar que esse lema o que eu afirmei aqui no lema está correto, certo? Bem, o que a gente quer fazer? A gente pega um número racional e quer mostrar que ele é algébrico. Então, a gente quer mostrar que existe um polinômio de coeficientes inteiros, tal que esse número racional é raiz desse polinômio, certo? Bem, como esse y como esse y é racional, certo? Então, eu posso escrever ele na forma de uma fração irredutível, r sobre s, né? Em outras palavras, né, eu posso escrever ele na forma r sobre s, com esse r e esse s inteiros, onde, né, o MDC de RS é igual a 1, beleza? O maior divisor comum de RS é 1. Então, esses são primos entre si, né, as palavras, ou seja, essa fração é irredutível. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou considerar esse polinômiozinho aqui, ó, p de x igual a sx mais r, beleza? Esse polinômio cujo de primeiro grau, né, polinômio aqui tem grau 1, e os coeficientes são r e s, certo? Observe que os coeficientes são inteiros, né? Porque R e S, né, são o numerador e denominador dessa fração irredutível, beleza? Tranquilo. E também observe o seguinte, que quando eu pego esse P e aplico em Y, né, ou seja, quando eu vou olhar P de Y, isso vai ser P de R sobre S, né? Aí você pega a lei lá de P, onde tem X, substitui por R sobre S. E você vai ter, né, S que multiplica R sobre S menos R. Bem, aí você cancela esse S com esse S, né? Sobra R menos R, que é zero. Ou seja, você concluiu que P de Y é P de R sobre S, né? Que Y é R sobre S, que é zero, beleza? Então, ou seja, a gente concluiu que Y ele é raiz desse polinômio, né? Esse polinômiozinho aqui de grau 1, com coeficientes R e S inteiros. Então, a conclusão é que Y é algébrico, né? Porque isso é a definição de número algébrico que a gente falou bem no início.
Isso prova o lema, né? Que todo número racional é algébrico. Tranquilo. Bem, agora esse lema aqui vai nos levar a algumas consequências, certo? A primeira dela é essa primeira consequência aqui, né? Esse corolário 1, beleza? Se você pegar P e Q, dois números naturais com MDC entre eles igual a 1, né, primos entre si, se você pegar um número racional R, então quando você pegar esse R e elevar a fração Q sobre P, esse número vai ser algébrico. A primeira consequência que a gente vai ter é essa, ou seja, se você pegar uma fração irredutível, Q sobre P, e você pegar o número racional R, então R elevado a Q sobre P vai ser o número algébrico, certo? Essa é a primeira consequência que a gente vai ter daquele lema. Bem, a gente vai provar isso, certo? A gente vai provar que isso aqui que a gente afirmou realmente acontece. Então vamos lá. Como R é um número racional, né? E Q ele é um número natural, então eu posso dizer que R elevado a Q, né? Se eu chamar y de R elevado a Q, então esse y vai ser racional, certo? Por quê? Porque qualquer número racional elevado a um expoente natural vai ser um número racional, né? Vai ser ele vezes ele mesmo uma determinada quantidade Q de vezes, que isso vai resultar em um número racional, beleza? Segue daí e do lema anterior, né? Segue daí do lema anterior. Ó, veja o seguinte, que esse y aqui, ele é racional. O que é que o lema anterior diz? Que todo número racional é algébrico. Então, esse y, que esse r elevado a q, é algébrico. Isso quer dizer o seguinte, que existe um polinômio de coeficientes inteiros, tal que esse y aqui, que é escrito dessa forma, r elevado a q, é raiz desse polinômio, certo? Então, eu vou chamar esse polinômio de f de x, certo? Os coeficientes deles são a n-1, até a zero, que são coeficientes inteiros. Ele é um polinômio de grau n, né? Então, tranquilo. E a gente tem, né, que f de y é igual a zero, como a gente falou, certo? Bem, agora o que é que eu vou fazer? Eu vou definir esse polinômio auxiliar aqui, ó. Esse g de x por an x elevado a p vezes n. Eu vou fazer o seguinte, em cada parcela desse polinômio f, em cada parcela desse polinômio f, eu vou pegar o expoente e multiplicar por p, certo? É isso que eu vou fazer, ó. Primeira parcela aqui, que é a nx elevado a n, fica a n vezes x elevado a n vezes p, ó. Certo? Foi isso que eu fiz, certo? Essa primeira parcela aqui da f. Na segunda parcela eu faço a mesma coisa. Pego o expoente e multiplico por p, certo? E assim vai. Só que a última parcela eu não vou fazer isso. A última parcela você deixa ela como tá, né? Aqui tá zero, aqui em f, deixa zero em g. Tranquilo. Observe que os coeficientes de g, né, são os mesmos coeficientes de f, né, a n-1 até a zero. E esses coeficientes são inteiros, né, porque os coeficientes de f são inteiros, tranquilo? E mais, né, você tem o seguinte, você tem que, se você pegar essa g e aplicar em r elevado a q sobre p, né, você vai ter o seguinte. Bem, ó, pela propriedade da potência de apotência de número real, certo? Você tem que, se você pegar uma potência que é elevada a q e elevar um expoente 1 sobre p, isso aqui é a mesma coisa de r elevado, se eu conservo a base, né, e multiplico os expoentes. Então vai ficar r elevado a q vezes 1 sobre p, que é r elevado a q sobre p. Então, você tem, né, que r elevado a q sobre p vai ser igual a r elevado a q, e isso tudo é elevado a 1 sobre p, beleza? Bem, então g de r elevado a q sobre p vai ser igual a g de r elevado a q elevado a 1 sobre p, certo? Então, vale essa primeira igualdade aqui, ó, certo? Mas r elevado a q é y, certo? Então, isso aqui vai ser g de y elevado a 1 sobre p, certo? Olha, quando você pega a lei de G, quando você pega a lei de G e onde tem x você substitui por y elevado a 1 sobre p, você chega nessa expressão aqui, ó. Você chega nessa expressão, certo? Bem, aí o que é que você vai fazer? Novamente usa a propriedade da potência de uma potência, né? Do número real. Y elevado a 1 sobre p elevado a p vezes n. Você conserva a base e multiplica os expoentes, né? Então fica
1 sobre p vezes y elevado a 1 sobre p vezes n. E isso aí vai dar p vezes n sobre p, né? O expoente de y. Vai dar y elevado a p vezes n sobre p. Aí você pode cancelar o p de cima com o p de baixo. Aí fica só y elevado a n, certo? Bem, eu vou fazer essa brincadeira em todas as parcelas, certo? Cancelar esse p de cima com esse p de baixo. Tranquilo? Então, quando eu fizer isso, ó, cancelo o p de cima com o p de baixo, em todas essas parcelinhas, ó, certo? O que resulta, né, o que vai sobrar vai ser y elevado a n, y elevado a n, y elevado a n menos 1, né, até a zero, beleza? A n vezes y elevado a n vezes y, a n menos 1 vezes y elevado a n menos 1 até a zero, certo? Bem, mas quem é isso aqui? Quem é isso aqui, né? Quem é essa expressão aqui dessa linha, né? Se você for observar aqui a lei de formação de f, né, e você trocar o x por y, isso aqui vai ser f de y. Vai ser direitinho f de y, certo? Então, essa expressãozinha aqui vai ser f de y, só que f de y é zero, certo? Só que f de y é zero porque y é raiz desse polinômio, como a gente já falou, né? Esse polinômio f. Então, qual é a conclusão? Que g de r sobre q, a conclusão é que g de r sobre q, aliás, g de r elevado a q sobre p, certo? É igual a f de y, que é zero, certo? Então, a conclusão é que r elevado a q sobre p é raiz, certo? É raiz desse polinômio g que a gente definiu de coeficientes inteiros. Então, daí a gente conclui que r elevado a q sobre p é algébrico, como a gente queria, certo? Isso prova esse corolário 1, né? Então, tranquilo. A segunda consequência daquele lema que a gente enunciou vai ser essa aqui, ó. Vai ser que se você pegar um número racional positivo, se você pegar um número racional positivo, imagine qualquer número racional positivo. E quando você elevar o número de Euler a ele, né? E elevado a x, se fizer e elevado a x, esse número vai ser irracional, certo? Ó, lembre, né? X racional, e elevado a x vai ser irracional, certo? É isso que esse corolário 2 está dizendo, essa segunda consequência, aquele lema. Vamos provar, né? Vamos mostrar que isso é verdade, né? Isso, o que é enunciado no corolário 2 é verdade. Bem, como x ele é racional, né? E x é positivo, então todo número racional pode ser escrito da forma, né? Todo número racional pode ser escrito da forma P sobre Q, certo? Com o MDC de P e Q é igual a 1, MDC de P e Q igual a 1 e P e Q inteiros, certo? Ou seja, todo número racional pode ser escrito da forma de uma fração irredutível, certo? Mas, meus amigos, x é positivo. Isso quer dizer que esse P e esse Q aqui, eles não podem ser inteiros negativos, né? Então, esse P e esse Q aqui, eles são inteiros positivos, ou seja, são naturais, certo? Então, é por isso que eu afirmei isso, ó. Como Q, por isso que eu afirmei isso, ó. Como x, ele é racional, certo? Ele é racional e positivo. Então, existem P e Q naturais, certo? Primos entre si, tais que x é escrito da forma P sobre Q, ou seja, ele é escrito de uma fração irredutível com numerador e denominador natural, certo? Naturais. Então, o que a gente vai fazer, ó? Eu faço essa afirmação aqui, ó, certo? Eu afirmo isso. A gente vai ter, né, que obviamente, esse e elevado a x vai ser irracional. Vai ter que ser irracional, não tem jeito. Por quê? Porque se ele não fosse irracional, né? Quer dizer, se ele fosse racional, né? Ó, se ele fosse racional, né? Ou seja, seria igual a um r racional, né? Se elevado a x. Então, o que é que a gente ia ter? Ó? Quem é x? É p sobre q, né? Ele seria igual a esse r racional. O que é que você vai fazer? Você vai pegar essa fraçãozinha aqui, ó, p sobre q. Vai caçar uma maneira de isolar esse E aqui, né? O número de Euler.
que é que você vai fazer? Você vai pegar essa fraçãozinha, essa potênciazinha aqui, é elevada a P sobre Q, e vai elevar a Q sobre P, ó. Vai elevar a Q sobre P, igual eu fiz aqui. Quando você fizer isso, né, você cancela esse P de cima com esse P de baixo, e esse Q de cima com esse Q de baixo, e fica só 1 como expoente. Então fica E elevado a 1, que é E, certo? E por outro lado, por um lado é isso, né? E por outro lado, né, você for observar, olha, você tem que E elevado a P sobre Q é igual a R. Aí se você pegar ambos os membros dessa igualdade e elevar a Q sobre P, certo? E elevar a Q sobre P, você vai ter que esse camarada aqui, certo? Esse camarada aqui do meio vai ser igual a R elevado a Q sobre P. Aí daí a gente conclui que E é igual a R elevado a Q sobre P, certo? Onde esses camaradas estão na hipótese do primeiro corolário, ó. Onde, ó, R ele é racional, Q e P eles são naturais, certo? Assim, ó, assim, pelo o corolário 1, né, a gente tem que esse R elevado a Q sobre P, ele é algébrico, certo? Mas, por outro lado, esse R elevado a Q sobre P, ele é igual a E, né? Ele é igual a E. Então, dizer que ele é algébrico é a mesma coisa de dizer que é algébrico, certo? Esse é o número de Euler. Bem, mas isso aí não pode acontecer, né? Isso aí não pode acontecer porque a gente viu que o número de Euler é transcendente, quer dizer, ele não é algébrico, né? Ele não é algébrico. Então a gente chegou no absurdo, né? A gente chegou no absurdo. Então, logo, né, o absurdo foi afirmar que esse e elevado a x não é irracional, né? Ou seja, daí a gente concluiu, né? Daí a gente conclui que não tem jeito, ele tem que ser irracional, certo? Por redução ao absurdo, você chega que e elevado a x é irracional, certo? Para todo x é racional positivo. Então, a gente chega, né, que o corolário 2, né, é verdadeiro, certo? A gente chega que essa afirmação feita no corolário 2 é verdadeira. Então, tranquilo. Agora vamos observar um fato interessante, né, sobre a função exponencial, que é o seguinte, né? Se você considerar a função exponencial, né, de x igual a e elevado a x, você for ver o gráfico dela aqui, ó, a imagem de qualquer ponto dessa retinha verde vai ser um ponto dessa retinha aqui, dessa semi-reta preta, certo? Vai ser um ponto dessa semi-reta preta, certo? Ou seja, o que eu estou dizendo? Que a imagem, certo? Você pegar a F, então o conjunto imagem desse segmentozinho aqui verde vai ser igual a esse segmentozinho aqui preto, que a gente denota esse verde aqui como sendo o intervalo 0 mais infinito, e a gente denota esse segmentozinho preto aqui como sendo o intervalo 1 mais infinito, certo? Aberto e 1 mais infinito. Então, é isso que está acontecendo. Ó. Se você pegar a função exponencial, então a imagem de todo valor positivo, certo? Vai ser um valor maior que 1. É isso que eu estou querendo dizer, certo? A imagem de todo valor positivo, aqui dessa retinha aqui, né? Verde, vai ser um valor maior que 1, ou seja, vai ter essa retinha preta. É isso que eu quero dizer, beleza? Bom, que é isso aqui que eu estou dizendo, essa afirmação desse fato. Então, guardem isso. Bem, agora vamos ter esse teorema aqui, ó, que é bem interessante. Esse teorema diz o seguinte, que existe um ômega positivo irracional, certo? Irracional, beleza? Tal que E elevado a ômega é racional, certo? Existe um ômega positivo irracional, tal que E elevado a ômega é racional. Bem, vejamos, né? Vejamos. Eu vou mostrar para vocês que isso é verdade, certo? Vamos provar esse teorema. Veja o seguinte, né? Se você for voltar lá, ó, 2, né? O número 2, ele tá nessa retinha preta, ó, né?
Ou seja, ele está nesse intervalo, ó, 1 mais infinito. Certo? O número 2 está no intervalo 1 mais infinito. Como todo número real positivo, certo? Maior que 1, ele pode ser escrito como imagem de um camarada aqui, certo? De um camarada positivo, de um número positivo. Então eu posso dizer que esse 2 é imagem de um determinado x0 pela função f. Ó. Esse 2 é igual a f de x0, né? Eu posso dizer que é elevado a x0, certo? Então foi isso que eu fiz, ó. Como 2, né? Ele está aqui, certo? Ele está no intervalo 1 mais infinito. E como a gente já viu, né? A imagem do intervalo 0 mais infinito é igual ao intervalo 1 mais infinito. Então qualquer cara aqui de 1 mais infinito é escrito como imagem de um camarada daqui, ó, de 0 mais infinito. Então existe um x0 positivo, um x0 aqui, ó, certo? Tal que esse 2 aqui é a imagem de x0 pela f, certo? F de x0 é igual a 2. Né? Definição de domínio imagem de função. Tranquilo. Mas se você for observar, né? Se você for observar, quem é f de x0? F de x0 é elevado a x0, né? E por outro lado, estou dizendo que f de x0 é 2. Então, é a mesma coisa eu dizer, né? Que e elevado a x0 é 2, certo? Então, eu faço essa seguinte afirmação aqui para vocês. Ó. Essa seguinte afirmação aqui para vocês. Esse x0 aqui, ó. Esse x0 que eu tomei aqui, ele é um número irracional, certo? Ele é um número irracional. Por que ele é um número irracional? Porque se ele não fosse, né? Ou seja, se ele fosse racional, esse x0, se ele fosse um número racional, o que era que ia acontecer, ó? Como ele é um número positivo, né? Porque está nesse intervalo, ó, x0 está no intervalo 0, 0 mais infinito, ou seja, um número maior que 0, né? Como é um número positivo, então, pelo corolário 2, certo? O último corolário que a gente viu, a gente tem que é elevado a qualquer número racional positivo, né? Nesse caso x0, seria irracional, certo? Porque eu estou supondo x0 racional, certo? Então, veja que é elevado a x0 seria irracional, mas quem é elevado a x0 é 2, né? Isso é a mesma coisa de dizer que 2 é irracional, mas isso é um absurdo, porque 2 é racional, certo? 2 é racional. Aí logo a gente conclui, né, que por redução ao absurdo, né, onde foi que surgiu o absurdo? Surgiu o absurdo no momento que eu afirmei, né, que x0 fosse racional, então porque isso não pode acontecer. Ora, se x0 não é racional, então ele tem que ser, obviamente, né, irracional, beleza? Então, logo x0 é irracional, como a gente queria, certo? Aí, o que é que você vai fazer? Você pode tomar esse ômega como sendo x0, certo? E você pode ver, né, que esse ômega aí vai ser positivo, certo? Você veja que esse ômega vai ser positivo, irracional, certo? Vai ser positivo, irracional, e e elevado a ômega é um número racional, certo? Isso prova o teorema, ó, porque no teorema a gente queria mostrar, né? A gente queria mostrar que existe um ômega positivo irracional, tal que e elevado a ômega é racional, certo? Então a gente tomou esse ômega como sendo x0, certo? x0 é irracional e e elevado a x0 é 2, que é racional. Ou seja, para ômega igual a x0, e elevado a ômega é 2, que é racional. Beleza? Bom, a gente mostrou que embora ômega seja irracional, mas e elevado a ômega é racional, certo? Existe um ômega com essa característica. Foi isso que a gente provou nesse teorema. Então, tranquilo. Agora o que a gente vai fazer? Para provar agora o desafio, né? Para concluir a demonstração do desafio, o que é que você vai fazer? Você toma A como sendo E, o número de Euler. Você toma B como sendo ômega do teorema, certo? Que existe, né? Pelo teorema.
Aí, pelo teorema anterior, você tem que existe um ômega irracional, né? Tal que E elevado a ômega é racional, certo? Mas, meus caros, vocês tomaram A igual a E e B igual a ômega. Então, E elevado a ômega é a mesma coisa de A elevado a B, certo? E elevado a ômega é a mesma coisa de A elevado a B, certo? Veja, né? Veja que esse B, né, como ele é igual a ômega, já é racional. Aliás, já é irracional, certo? Desculpa. Esse B, que é igual a ômega, já é irracional. E esse A, que é igual a E, também é irracional. Por que que ele é irracional? Vocês estão lembrados, né? Vocês estão lembrados que E, né, o número de Euler, ele é um número transcendente, né? Certo? Se ele fosse racional, esse E, né? Isso quer dizer o quê, né? Que se ele não fosse racional, né? Que é a mesma coisa de dizer que ele é racional. Se esse aqui fosse racional, então, pelo lema, a gente viu que todo número racional ele é algébrico, né? Mas nenhum número algébrico, né, pela definição de número transcendente, nenhum número algébrico é transcendente, né? Então, se esse não fosse irracional, ele seria racional, ou seja, ele seria algébrico. Isso quer dizer o quê? Que ele não seria transcendente. Isso é um absurdo, porque o número de Euler é transcendente. A gente falou lá no início, né? Então, daí a gente conclui, né, pelo fato do número de Euler ser transcendente, que ele é irracional, né? Então, tanto A como B, eles são irracionais, certo? Tanto A como B, eles são irracionais. Mas A elevado a B é E elevado a ômega, que pelo teorema ele é um número racional, certo? Então, a gente provou o desafio, né? Acabou de provar o desafio, né? Que embora A e B sejam irracionais, mas A elevado a B é racional para algum A e algum B, certo? A gente provou que existem A e B irracionais, tais que quando você pega A e elevado a B e eleva a B, certo? Isso vai dar um número racional, certo? Então está aprovado o teorema. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês entenderam aí, né? Eu peguei esse eu peguei esse problema e quebrei ele em vários outros problemas, né? Aí fui resolvendo de um por um, né? Fui tecendo a teia e juntei tudo. No final, né? Cheguei à solução do meu problema, certo? É isso.